Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, te alcancem nesta manhã de Páscoa. Tu és muito bem-vindo a esse tempo de culto, tempo precioso de estarmos na companhia uns dos outros através da tecnologia, mas também na companhia de Deus. Deus que está conosco, Deus que sempre está conosco, Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. É em nome dele que a gente começa esse culto, é em nome dele que a gente se reúne aqui. É para ele, por ele e por causa dele que nós queremos estar reunidos nesta manhã. A morte já não tem mais poder sobre Jesus. A morte foi vencida pelo Senhor. Jesus esteve morto. Jesus foi colocado no túmulo, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. E essa é a boa notícia. Essa é a melhor notícia que o ser humano pode receber no dia de hoje e ao longo de todos os dias da sua vida. Nós te damos as boas-vindas para esse culto, dizendo que também estamos reunidos presencialmente na igreja, ou melhor, aqui no Salão da Comunidade. E nós queremos ter lá no Salão da Comunidade, no culto presencial, nós queremos ter o nosso culto com a celebração da Santa Ceia. E tu és convidado também a realizar a ceia em casa. Nós vamos conduzir e tu podes então celebrar a ceia aí na tua casa. Prepara o pão, prepara o suco de uva para esse momento de comunhão com o Senhor, comunhão na presença de Deus, comunhão com os teus queridos, comunhão com a igreja que está espalhada e reunida através desse momento também, através da tecnologia. Seja muito bem-vindo para esse tempo de culto. Eu te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, queremos te agradecer, te louvar e te bendizer por esse momento tão especial de estarmos reunidos na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua vitória sobre a morte. Obrigado, Senhor, pela tua vitória sobre o nosso pior inimigo. Obrigado, Senhor, que aquele túmulo não pôde te segurar. A morte não pôde te segurar. Tu estás vivo. Tu és o Senhor. Tu és o Deus que em todas as gerações, em todos os tempos, reinas poderoso. Tu és digno do nosso louvor, da nossa adoração. Tu és digno, Senhor, de estarmos te louvando, te bendizendo, te exaltando. Senhor, recebe, Senhor, o louvor que queremos render a Ti. Recebe, Senhor, a nossa adoração. Abençoa-nos com a Tua palavra. Fica conosco, continua nos abençoando. Continua, Senhor, falando ao nosso coração. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. No nome de Jesus. Amém. Nós queremos agora ter um momento de louvor através de uma canção. E depois, então, nós queremos assistir um vídeo que nos conta a história da Páscoa de uma maneira muito linda. E depois, então, a pregação da Palavra de Deus. Se a minha alma teme o amanhã e o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Transbordará meus desertos com miséria.
nessa história da Páscoa? Não! Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus e dividiu com os amigos. Eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante, que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês oravam, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá. E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o cofre de Jesus na caverna. Porque se dá por um guarda bem bravo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu. Percebeu que Jesus era Deus. Ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Como tudo aquilo que eles sonharam tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim, eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo. E eles saíram correndo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa, uma história de amor do nosso Deus que entregou seu Filho Jesus, porque ama a gente. Ele ama você, ele ama a mamãe, ele ama o papai, ele ama o tio, ele ama todo mundo. Ele prometeu que um dia ele
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo agora e sempre. Amém. Nós queremos conversar nesta manhã de Páscoa sobre as boas notícias. Temos ouvido muitas notícias ruins nos últimos tempos, não é verdade? Números que nos assustam, situações de saúde que nos deixam assustados também. É notícia triste o tempo todo. Notícia triste o tempo todo. Uma e outra notícia boa, mas a maioria delas são notícias muito ruins. Notícias de morte, notícias de caos, notícias de mandos e desmandos na política, confusão para tudo que é lado, polarizações e assim por diante. Tá difícil, viu? Tá difícil assistir noticiário nos dias de hoje. Tá difícil a gente parar na frente da TV e assistir o telejornal. Tá muito difícil. Tá muito pesado. Tá assustador. As notícias não são nem um pouquinho boas. E até pouco tempo atrás, as notícias que ouvíamos eram notícias distantes de nós, de pessoas que estavam passando por situações difíceis em lugares longínquos de Rio do Sul e aqui do Alto Vale. E agora, infelizmente, as notícias que nós ouvimos, que não são assim tão boas, são notícias muitas vezes de pessoas ligadas a nós, pessoas próximas a nós, pessoas cujo nosso coração bate por elas. São muitas notícias ruins. E nessa manhã, nós queremos então conversar sobre uma notícia boa. Nós queremos conversar sobre esse tema que tu viu projetado no início do flyer, no início da pregação, no início desse culto, esse flyer de divulgação. Temos notícias boas. De fato, em meio a esse caos todo que a gente vive, nós temos notícias boas. Nesse tempo confuso, com tantas notícias ruins, com tanta desinformação, nós precisamos cuidar para que daqui a pouco isso não nos afete de tal forma que a gente ache que já não existam mais notícias boas, que já não existe mais coisa boa. Existe sim. E nós queremos nessa manhã conversar sobre a melhor das notícias que nós, como pessoas, podemos ter da parte de Deus. A situação que nós vivemos é uma situação um tanto quanto parecida com a situação que os discípulos estavam vivendo. Nós estamos vivendo uma situação de medo, uma situação de caos, uma situação em que a gente não sabe ao certo como vai ser o amanhã. Esses dias atrás, conversando com um grupo de pastores, nós falávamos sobre planejamento e um deles disse assim: a gente só consegue planejar o que vai acontecer até hoje de noite, porque o amanhã a gente não sabe. No meio de tudo isso, a gente percebe que existe muito medo em relação ao amanhã e a gente está vivendo uma situação muito parecida com a qual os discípulos viveram. Tu viu aí no videozinho feito pelas crianças a interpretação que as crianças fizeram da história da Páscoa de uma maneira muito doce, muito suave, muito leve. Tu viu a história da Páscoa sendo contada. Jesus estava morto. Pessoas estavam frustradas por conta disso. Pessoas estavam decepcionadas por conta disso. Pessoas largaram tudo para andar com Jesus. Pessoas largaram seu ganha-pão para estar com Jesus. Se eu penso em Pedro, Tiago e João, que eram pescadores no mar da Galileia, homens que talvez tivessem uma pequena empresa de pesca, largaram tudo para estar com o Senhor. E de repente, esse Senhor está morto. Se eu penso em Zaqueu, um homem que era o maioral dos publicanos, o maioral dos cobradores de impostos, que larga tudo, que muda de vida para seguir Jesus, de repente está decepcionado, está frustrado. E por aí vai. Era uma situação de medo, uma situação de angústia, uma situação de incerteza, muito parecida com o que a gente está vivendo. Incerteza quanto ao amanhã, incerteza quanto ao futuro, incerteza quanto como será, se vamos estar com saúde ou não, se vamos ter o nosso pão na mesa ou não. Os discípulos estavam da mesma forma como nós,
amedrontados. Estavam talvez arrasados com a notícia ruim de que Jesus fora condenado à morte. Jesus fora condenado à morte. Os discípulos, o movimento de Jesus e o sistema da época são surpreendidos quando de repente algumas mulheres, 3 mulheres, vão ao túmulo no domingo de manhã. Elas vão ao túmulo e quando elas chegam lá, aquela pedra enorme tinha sido removida. E quando elas olham para dentro do túmulo, não tem mais ninguém. Jesus não está lá. Quem está lá é um anjo de Deus que vem falar com elas. O texto bíblico que nós queremos nesta manhã meditar e conversar sobre ele é o texto que nós encontramos em Marcos, capítulo 16, os versículos 1 a 8, que dizem assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Esse relato é o relato, então, segundo Marcos, da ressurreição de Jesus. Quando terminou o sábado, mulheres foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. Era costume que se fizesse isso como uma última homenagem ao morto. Especiarias, perfumes, coisas preciosas que custavam um certo dinheiro, eram então levadas até o túmulo. Não era um embalsamamento como faziam os egípcios, não, a gente não pode confundir esse ato dessas mulheres com a atitude de embalsamar alguém como era com os egípcios, não. É algo diferente, é uma homenagem que se fazia. E elas então, no clarear do dia, isso certamente antes das 6 horas da manhã, vão até onde Jesus fora crucificado, no primeiro dia da semana. Vão até onde Jesus fora crucificado. E chegando lá, elas foram surpreendidas por um túmulo vazio. Antes disso, no caminho, elas iam pensando: quem é que vai tirar a pedra? Os túmulos, não todos, mas alguns túmulos, especialmente túmulos de pessoas ricas, eram esculpidas na rocha. E a gente tem que entender que José de Arimateia era um homem de muitas posses. Foi ele quem deu o túmulo para Jesus ser sepultado. Ele tinha então, um homem de muitas posses, tinha um túmulo esculpido na rocha. E esses túmulos esculpidos na rocha, eles tinham como uma tampa, uma pedra redonda que corria por dentro de um valinho e que quando então chegava na frente da boca do túmulo, essa pedra então ela caía desse sulco e ela ficava presa ali. Tanto que era muito fácil fechar o túmulo, mas era dificílimo abrir o túmulo. E por isso essas mulheres estão preocupadas. Como é que nós vamos abrir esse túmulo? Quem é que vai nos ajudar a abrir esse túmulo para que a gente tenha acesso ao corpo e possa então fazer essa homenagem? Talvez a gente diga, mas pastor, isso já estava com cheiro forte. Jesus foi crucificado, sim, morto, mas ele foi envolto em panos, e esses panos eles eram embebidos em substâncias que impediam
a imediata liberação de cheiro forte desse corpo. Por isso ainda era possível, nesse dia, as mulheres fazerem essa homenagem para Jesus que estava naquele túmulo. A gente tem que entender essas questões contextuais que estão por trás do texto, para a gente entender também o que se passa aqui. E quando elas chegam ao túmulo, como eu já falei, qual é a surpresa? Elas não encontram Jesus. Quem está ali é um anjo, e esse anjo percebe nelas o medo, percebe nelas o ar de olhos arregalados, talvez, e percebem que elas estão assim, não acreditando no que está acontecendo. E ele diz, não tenham medo, Jesus está vivo. E Jesus está dizendo para os discípulos e também para o Pedro, olha, vão, que ele já está indo e ele vai encontrar vocês na Galileia. E essas mulheres estão tão estupefatas com aquela situação, estão tão chocadas com aquela situação, que elas não conseguem mais falar nada para ninguém, elas simplesmente somem dali. E assim, então, a história da Páscoa é vivenciada naquele momento por aquelas mulheres que descobrem o túmulo vazio, porque ali não havia mais um corpo, ali não havia mais Jesus. Ali havia apenas a prova de que Jesus estava vivo, porque não havia mais corpo, já não havia mais Jesus naquele túmulo. Jesus não permaneceu naquele túmulo. Jesus não permaneceu naquela sepultura. Jesus está vivo. Jesus estava vivo. Vencer a morte torna Jesus Cristo digno de credibilidade. Jesus vinha o tempo todo dizendo que ele era o Filho de Deus, e mostrava isso através de falas, através de atitudes. Jesus mostrava que ele era o Filho de Deus. Mas vencer a morte é a prova final, é a prova cabal, para que ele seja reconhecido como o Filho de Deus. E tentou-se ao longo da história da humanidade, da história pós-ressurreição, tentou-se de todas as formas abafar essa verdade, sumir com essa verdade, diminuir essa verdade, ou simplesmente provar que isso não é verdade. E a primeira prova disso nós já vemos no Evangelho de Mateus, quando no capítulo 28, nos versículos 11 a 15, os guardas são subornados para que eles digam, olha, nós estávamos dormindo, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Porque as autoridades não podiam admitir que Jesus estivesse vivo. Porque Jesus estando vivo era a prova que precisava para que eles soubessem e fossem confrontados com a verdade de que Jesus é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus que se fez carne. E a palavra de João, ela se torna verdadeira. Cristo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A ressurreição de Jesus confere, dá o certificado daquilo que Jesus vinha falando o tempo todo, que ele era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Bom, se Jesus está vivo, se Jesus vence a morte, porque afinal, a gente como humanos, a gente não consegue vencer a morte, a gente não consegue simplesmente evitar que a morte venha, a gente até consegue empurrar ela para mais longe. Para isso se inventa uma UTI, se inventam drogas, tratamentos, terapias, etc. e tal, na tentativa de prolongar a vida. Mas chega um momento em que a morte nos leva. Se Jesus venceu a morte, se Jesus venceu esse nosso pior inimigo, que é a morte, então, isso de alguma forma é uma notícia que nos acaricia a alma e nos faz querer viver com esse Jesus, porque ele é digno da nossa confiança. Ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso. E se Jesus ressuscitou dos mortos, se Jesus saiu daquele túmulo e está vivo, então ele é um Deus vivo. E se ele é um Deus vivo, então ele também pode ressuscitar a tua e a minha história. Assim como Jesus ressuscitou a minha vida, me tirou de um caminho não bom e me pôs no caminho dele.
Assim o Senhor também pode ressuscitar histórias perdidas, pessoas que estão mortas. Não estou falando de morte física, a morte de quando a respiração se vai, mas estou falando de pessoas que estão mortas nas suas atitudes, nas suas histórias, que estão mortas nos seus caminhos, nas suas decisões tomadas. Jesus pode ressuscitar vidas mortas. Ele ressuscitou dos mortos. Ele venceu a morte. Ele venceu o nosso pior inimigo. Jesus é aquele que nessa Páscoa também nos assegura, nos garante de que Ele pode e quer ressuscitar vidas mortas. Vidas que não têm sentido. Vidas que estão vazias. Vidas que não sabem o que fazer. Vidas que detestam quando o dia clareia, porque vão ter que voltar para a sua rotina. Jesus quer ressuscitar vidas mortas, porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo, porque Ele é o Filho de Deus e porque a ressurreição de Jesus garante que isso é verdade. Nunca ninguém achou o corpo de Jesus. Nunca ninguém conseguiu derrubar essa verdade. E por isso, por Ele ser esse Deus vivo, todo-poderoso, maior do que nós podemos imaginar, Ele é o Deus que quer ressuscitar vidas mortas. Mas Ele também é o Deus que quer ressuscitar famílias mortas. Nós temos muitas famílias por aí que estão mortas, que são como propaganda de margarina. Tu já viu propaganda de margarina? Está todo mundo sorrindo, está todo mundo feliz, todo mundo levanta de manhã cedo, maquiado, penteado, cheiroso, bem vestido, sorrindo, comendo pão com margarina. E é assim que muita gente tem vivido hoje em dia. Mas na verdade, a morte reina naquela família. Porque está todo mundo querendo se matar, está todo mundo sem paciência, está todo mundo se maltratando, está todo mundo meio que querendo morder um ao outro. Jesus quer ressuscitar famílias mortas. Jesus quer ressuscitar relacionamentos frustrados. Jesus quer ressuscitar relacionamentos frustrados. As pessoas nos frustram hoje em dia. E nós dizemos assim, não quero mais conversa. Ei, quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós somos confrontados com as verdades ditas por Jesus, nós somos lembrados de que nós também somos falhos, somos pecadores e, portanto, podemos perdoar e ser perdoados e dessa forma termos relacionamentos curados, restaurados. Jesus quer ressuscitar casamentos mortos. Muitas e muitas são as histórias de pessoas que estão vivendo casamentos mortos. Casamentos de tristeza, casamentos de fachada, casamentos em que tudo se transformou em pagar contas e dividir o mesmo telhado. Mas não há mais uma divisão de afeto, não há mais uma divisão de sonhos, não há mais uma divisão de vida. Tu e eu, não existe mais nós. Jesus quer ressuscitar. Quando nós abrimos a vida, quando nós abrimos nossa história, quando nós abrimos o nosso coração para esse Jesus que está vivo entrar com o seu poder de ressuscitar, então Ele quer, sim, ressuscitar tudo isso que eu falei. Vidas mortas, famílias mortas, relacionamentos mortos, casamentos mortos, mas também o Senhor quer ressuscitar sociedades mortas. Se eu lembro das palavras de 2 Crônicas, capítulo 7, onde o templo está sendo entregue por Salomão ao povo de Israel, lá pelas tantas, Salomão diz assim, orando ao Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus quer curar também a nossa sociedade. Deus quer curar a nossa terra. Se nós permitirmos com que esse Deus vivo ressuscite corações, almas, vidas, ressuscite o sentido de viver, ressuscite o sentido de ser família, ressuscite em nós a alegria de acordar de manhã cedo, nós teremos uma sociedade transformada. Nós teremos uma sociedade
e vai procurar viver outros princípios do que aqueles que nos regem. O princípio do egoísmo, da ganância, da idolatria, e etc, e etc, e etc. Esse assunto para uma próxima conversa. Sociedades decadentes podem experimentar a ressurreição se deixarem o Cristo ressurreto ressuscitar corações mortos, vidas mortas, vidas vazias, famílias vazias. Às vezes a gente crê em Deus, mas a gente crê em Deus muito mais como um código de ética e não como um Deus que é vivo. Um Deus que não tem um código de ética para nós seguirmos apenas, mas um Deus que quer ser a vida na nossa vida. Nós precisamos entender que Deus não deseja nos orientar a como viver, faz isso, faz aquilo, faz desse jeito, faz aquele outro. Isso faz parte da vida com Deus, mas o objetivo maior de Deus é que nós experimentemos a vida dele na nossa vida, para que nós sejamos restaurados, restabelecidos. E aí a gente vai perceber que não existe filho perdido, que nossos filhos podem ser restaurados pelo Deus vivo, que restaura vidas mortas. Nós vamos perceber e vamos experimentar e vamos ver que aquele fulano, que a gente já disse que não tem mais jeito, pode experimentar a ressurreição quando nós deixamos o Jesus ressurreto ressuscitar vidas. A boa notícia, queridos, nesta manhã, é que Jesus está vivo. E se Jesus está vivo, então nós podemos também experimentar a ressurreição de Jesus em nossa vida. E a morte não teve a última palavra sobre Jesus. A morte não tem a última palavra hoje também. A morte física, sim. Essa nos levará um dia desses. Mas a morte, como motivo da vida, ou a vida morta, essa não tem a última palavra, porque Jesus pode ressuscitar. Jesus quer ressuscitar. Jesus quer restaurar. Ele quer tirar da nossa vida a culpa que nos mata, o remorso que nos mata, o medo que nos paralisa, a incerteza angustiante diante do amanhã. Ele quer tirar de nós. E o futuro sem muitas certezas, Ele quer encharcar nossa vida com a vida dele. E quando a vida dele estiver manifestada em nossa vida, nós vamos experimentar a ressurreição. E isso vai nos permitir viver confiantes de que, independente de como será o amanhã, Jesus está vivo e Ele está vivo em mim. Ele não é uma história que me contaram, Ele está vivo em mim. E se Ele está vivo em mim, então eu preciso apenas confiar e saber que Ele não me deixará. Queridos, a boa notícia desta manhã é que Jesus está vivo. E a notícia melhor ainda é que Ele quer nascer no teu coração. Ele quer nascer na tua vida. Ele quer nascer na tua família. Ele quer nascer na tua casa. Ele quer ressuscitar a tua vida. Ele quer ressuscitar a tua família. Ele quer ressuscitar a tua casa. Não vai ser um mar de rosas, mas vai ser um lugar onde a presença de Jesus está. E a presença de Jesus muda tudo. A presença de Jesus faz com que volte a existir amor, sentido e paz. Aquela paz que a gente vê nos bebês quando mamam e dormem. De saber que a nossa família, que a nossa vida, que a nossa existência está encharcada pela presença viva de um Jesus que está vivo. E isso vai mudar tudo. A boa notícia é que Jesus está vivo. E a boa notícia, melhor ainda, é que Ele quer nascer no teu coração. E Ele quer fazer isso de graça, por amor, por bondade. Eu te convido a deixar Jesus nascer no teu coração, de maneira tal que tu possas ser restaurado completamente. Que a tua família, que a tua casa, que a tua existência, que a tua história possa experimentar a ressurreição, que é quando Jesus devolve a vida àquilo que está morto. Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus te permita experimentar isso, agora
e sempre. Amém. Te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, nós queremos te dizer que muitas vezes, Senhor, a história da Páscoa ela já nem nos impacta mais como deveria, porque talvez nós não experimentamos mais a presença viva do Jesus que está vivo em nosso dia a dia, em nossa vida, em nossa família, em nossa casa. Senhor, que bom saber que Tu estás vivo, que a morte não pôde te segurar, que a morte não pôde te conter, que a morte não pôde te destruir, que a morte foi transformada em nada diante do Teu poder, Senhor Jesus. Oh, Senhor, obrigado pela Tua ressurreição. Obrigado, Senhor, porque Tu ainda hoje fazes ressurreições na vida humana. E, Senhor, nós nos chegamos a Ti nesse momento. Nós queremos participar da ceia, mas nós não podemos participar da ceia sem antes perceber, Senhor, que nós temos muito a confessar diante de Ti. Tu nos conheces, Tu sabes muito bem nossas atitudes, nossas ações, Tu conheces tudo a nosso respeito. Tu sabes, Senhor, exatamente tudo, Tu sabes como está a nossa vida, Tu sabes detalhes da nossa vida, Tu sabes absolutamente tudo sobre nós. E por isso, Senhor, nós nos achegamos a Ti e dizemos, perdoa-nos, lava-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, torna-nos dignos, Senhor, de estarmos na Tua presença. Torna-nos dignos, Senhor, de estarmos diante de Ti. Torna-nos dignos, Senhor, de sermos Teus filhos. Torna-nos dignos, Senhor, de participarmos da ceia, de cabeça erguida, sem ter do que nos envergonhar, porque fomos lavados e restaurados e acolhidos por Jesus que vivo está. Nós assim oramos e tudo a Ti entregamos, no nome de Jesus. Amém. Quando nós participamos da ceia, nós estamos fazendo parte de um grupo de pessoas que em todo mundo confessam que a ceia aconteceu por amor a cada um de nós. Nós participamos de um momento extraordinário em que a gente, através do pão e do fruto da videira, do suco ou do vinho, dependendo do que é usado nas comunidades, através do fruto da videira, nós experimentamos a presença viva de Jesus. A ceia nos lembra, a ceia nos recorda o tanto que nós somos amados, o tanto que nós somos preciosos aos olhos de Deus. Tudo que aconteceu, tudo que Jesus passou, tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus experimentou, foi por amor. Por ti e por mim. Eu quero ler contigo as palavras que nós encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 11, os versículos 23 e seguintes, onde ele dá instruções sobre a ceia. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A morte do Senhor é anunciada através da ceia. A morte por ti, a morte por mim. Mas não só a morte, a vitória de Jesus. Um Jesus que morreu, é verdade, foi sepultado, é verdade, mas que venceu e que vivo está. E que quer, através da ceia, também se entregar a nós nesse momento, dizendo: olha, eu te amo tanto que eu quero ressuscitar, eu quero restaurar a tua história e a tua família. Eu quero que tu entendas isso. Eu quero que tu percebas o quanto tu és valioso para mim. Eu quero que tu percebas a preciosidade que é estar comigo, te tendo
como filho meu. É isso que Jesus nos diz. É isso que Jesus nos assegura através da ceia. Eu te convido a ir na tua casa, pegar o teu pão, partir e entregar para quem estiver ao lado, dizendo: este é o corpo de Cristo, que é dado por ti. De maneira semelhante, te convido a pegar o cálice, repartir entre os que estão contigo, dizer: este é o sangue de Cristo, que é dado por ti. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus torne a tua vida um lugar onde Jesus ressuscita vidas, ressuscita histórias, onde Jesus se manifesta a cada dia. Amém. Te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela ceia, queremos te agradecer por esse momento precioso de poder participar do teu corpo, do teu sangue, do teu sacrifício. Obrigado, Senhor, que no pão e no suco de uva nós temos a tua presença manifesta e derramada sobre nós. Abençoa-nos, Senhor, com a certeza do teu perdão e do teu amor. Assim nós oramos e entregamos tudo a ti, no nome santo de Jesus. Amém. Eu vou aqui participar da ceia e você em casa, então, pode tranquilamente comer todo o pão, tomar todo o suco que tiver aí, com a tua família, tranquilamente. Lembrando que esse momento é um momento em que a gente é lembrado do amor de Deus por nós. Lembra-te que o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quero destacar especialmente essa palavra quando Jesus diz a sua vida. Ele quer ser a tua vida. Ele quer te dar vida. Ele quer te dar uma vida com sentido, com alegria, com amor, com paz. Que Deus abençoe, que Deus guarde a ti, que Deus esteja contigo, hoje e sempre. Amém. Que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que tu fores. Que o Senhor sobre ti estenda a sua face, que o Senhor derrame sobre ti as tuas bênçãos e que a cada dia tu experimentes o cuidado precioso de Deus. Assim abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nós nos encontramos na semana que vem, de maneira presencial, às 9h30 da manhã na igreja, mas também de maneira online. Nós vamos continuar desta maneira híbrida, para que nós tenhamos sempre a possibilidade de estarmos reunidos em culto. Um forte abraço, Deus abençoe tua vida e até final de semana que vem. Tchau, tchau.